corpo de Cristo é um. Seja aqui, seja em outra igreja, é um. Irmão, só existe um corpo. Se não conseguirmos nos encaixar nesse corpo, como que vai ser? Se tem um corpo que a gente deve fazer parte, como membro desse corpo, se a gente não consegue se encaixar, ele vai se encaixar onde? Ah, mas eu posso mudar de igreja? Pode, mas vai continuar sendo o corpo de Cristo em outra igreja. Aleluia. Se você não se encaixa aqui, talvez você não se encaixe em outro lugar, e o problema é você. Aleluia. O problema sou eu. Nós temos que buscar essa unidade. A palavra fala de unidade, um só corpo, um só espírito, uma só esperança, né? Desde que não seja... E às vezes a gente busca até outra igreja porque, eu não me encontrei, eu não me achei. Eu mesmo, quem sou eu? Já mudei de igreja, fiquei 20 anos em uma, 6 anos em outra e estou aqui. Né? Mas, irmãos, desde que não seja para que a gente saia porque a gente ninguém fez minha vontade, não tem problema. Só que eu tenho que saber que se eu não me encaixei no corpo de Cristo aqui, por que eu não me encaixei? Será que eu vou me encaixar ou vou sair por aí? Né? A esperança é uma somente também, que ele fala, um só batismo, uma só esperança. A nossa esperança tem que ser uma só, que é ceiar com Cristo quando ele voltar. Essa é a nossa esperança. É isso que move o corpo, estar com Cristo. As bodas do Cordeiro. A noiva é a igreja. Cristo é o cabeça. Né? Esse é o propósito, é para isso que nós fomos chamados. Esse é o nosso alvo. Não é ser feliz, não é um monte de coisa aí que às vezes a gente fala nos cultos. O nosso alvo é Cristo, é viver para agradar a Deus e um dia estar na glória com Ele. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa esperança. Essa é a nossa esperança, uma esperança que ninguém nunca vai poder tirar de nós. Porque a palavra promete que vai acontecer. Né? Esse é o nosso alvo. Há somente um Deus e Pai de todos. Somos a mesma família, não há divisão. Igreja que possui divisão está fora do propósito. Porque tudo é um. Paulo está falando, é tudo um. Aleluia. Não existe dois. A Trindade é o único Deus em três, mas é um. Aleluia. É o único Deus. Né? Há somente um Deus que é Pai de todos. Nós somos um em Cristo. Igreja que tem divisão está fora do propósito. Um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Somos um em Cristo. Acabou. Somos um em Cristo. Glória a Deus. Lógico que ninguém aqui é robô para pensar igual todo mundo. Nós somos diferentes. Os membros, cada dedo um é igual ao outro. Não. Hoje em dia o pessoal faz harmonização facial para botar tudo igual, né? A unha é igual, o cílio é igual, a boca é igual. Mas não é assim, né? O pé, o dedinho do pé faz parte do corpo. O cabelo faz parte do corpo. Tudo faz parte do corpo. É corpo. Cada um tem sua função, não é para ser igual, mas é para viver em união. Aleluia. Irmãos, uma coisa que Deus me revelou sentado aqui agora, que eu estava pensando na pregação. Quando o corpo decide fazer algo por conta própria, corpo fisiológico, o nome é câncer. Todas as vezes que a célula do pulmão decide não ser pulmão, ela é um câncer. Toda vez que o fígado decide não ser fígado, é câncer. Aleluia. Toda vez que a pele decide não ser pele, é câncer. Então, quando você tem um propósito que Deus colocou, para você ser pé, para você ser olho, para você ser mão, você decide não ser, você está trazendo condenação para o corpo de Cristo. Câncer, tem que sair. Porque o câncer se espalha e mata todo o corpo. Verdade. Irmãos, nós fomos criados para ser um só em Cristo. Romanos 16:7 vai falar: peço que tomem cuidado com pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé e que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas, porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmo. Irmão, divisão, não tem lugar para divisão no corpo de Cristo. Toda vez que o corpo começa a pensar por si mesmo, aonde ele não deve pensar, está errado. Porém, versículo 7 agora, a gente está caminhando no texto. Porém, cada um de nós recebeu um dom de acordo com o que Cristo deu. Foi Ele quem deu dom às pessoas. Versículo 11. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para serem profetas, outros para serem evangelistas, outros para serem pastores e mestres da igreja.
Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Todos os dons foram dispensados por Deus a nós com uma única finalidade: construir o corpo de Cristo. Ninguém é apóstolo, ninguém é pastor, ninguém é mestre porque tem projeção, ou porque fala melhor, ou porque Deus chamou, deu o dom para que o corpo de Cristo fosse edificado. Somente isso, somente. É propósito do corpo. Cada capacidade que o Senhor nos dá é para a edificação de um corpo, o corpo de Cristo. O apóstolo não é apóstolo para ele mesmo, lembra? Eu falei numa outra pregação que o significado de apóstolo é enviado, mensageiro. Ninguém envia uma mensagem para você mesmo, né? Até envia, né? Para poder lembrar. Eu tenho um WhatsApp, eu envio para mim para lembrar. Mas as mensagens não são para o mensageiro, a missão não é para você mesmo, aleluia. O profeta não profetiza para ele mesmo, aleluia. O mestre não ensina para si mesmo, o pastor não se pastoreia, ele pastoreia ovelhas. Aleluia. Todos os dons foram dados para que a igreja, o corpo cresça. Aleluia. É ferramenta, irmão. O serviço cristão é para o corpo seja edificado. Todos esses dons são ferramentas que o Cristo distribuiu para que o corpo dele seja edificado. Aleluia. No versículo 13, a palavra vai falar: desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Tem 3 propósitos, irmãos, de nós termos dons. De Cristo ter distribuído esses dons para a igreja, para a edificação do corpo. Primeiro, sermos um na nossa fé, que é o que o versículo fala aqui. Desse modo, né, que ele acabou de falar dos dons que Cristo deu, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé. Então, tem um propósito, nós sermos um na nossa fé. O segundo propósito, sermos um no conhecimento de Cristo. E o terceiro propósito, sermos pessoas maduras, alcançando assim o tamanho espiritual de Cristo. Amém. Então, toda essa manifestação de dons, de ferramenta que Cristo dá para a igreja, não é para, eu senti arrepio, não é para eu pular, não é para eu me alegrar, é também, mas é para que o corpo de Cristo seja amparado, para que o corpo de Cristo seja para que ele tenha crescimento, para que ele possa cumprir o que Cristo preparou para que ele seja, né? Termos uma fé, o mesmo conhecimento. Imagina, eu fico pensando aqui, nós com a nossa igreja aqui, né? Todo mundo com a fé robusta, todo mundo alicerçado na rocha que é Cristo, todo mundo vivendo o mesmo propósito. Como que não vai impactar esse mundo? Glória. Imagina nós também termos o mesmo conhecimento, todo mundo conhece a Cristo de forma plena, conhece a palavra de Deus, todo mundo aqui maduro na fé. Imagina como não vai impactar quem entrar aqui. Isso é corpo de Cristo, é para isso. Sermos pessoas maduras que alcança a plenitude de Cristo. Nós temos o nosso alvo é Cristo. Eu tenho que querer ser parecido com ele. Aleluia. Apóstolo Paulo, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E o nosso alvo, o corpo, é ser parecido. Todos caminhando com a mesma fé robusta, firmada na rocha, conhecendo o Senhor de igual forma, pessoas maduras parecidas com Jesus. Esse tem que ser o alvo da igreja. Né? E aí, irmãos, quando a igreja se porta dessa forma, quando a gente tem a mesma fé, um conhecimento robusto, quando somos pessoas maduras, as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia! Quando a palavra fala, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é uma igreja desse porte que a palavra está falando. Uma igreja que não é enganada. Uma igreja que sabe para onde está indo. Uma igreja que cumpre o que o Senhor para que ela viva. Tá? Porque quando a igreja vive assim, como nós mesmos vivemos assim, é Cristo na terra, irmão. As pessoas vão olhar para uma igreja dessa e vão sentir o aroma de Cristo aqui. Aleluia. É olhar, é a humildade, é a mansidão, é a paz, é tudo brotando no meio do povo de Deus. Aleluia. Só Jesus pode proporcionar algo assim nesse mundo caído.
nós vivamos assim, para que Ele seja reconhecido através de nossa vida, da nossa igreja, da nossa comunhão, do nosso ajuntamento. O versículo 14 vai falar: então, não seremos mais como crianças, arrastadas pela onda do mar, empurrados por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Pelo contrário, versículo 15, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. 16, é Ele que faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funcione bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Aleluia! Irmão, imagina um corpo em que os tendões, a musculatura é flácida, que não consegue se mover. Mas, gente, se você torce o pé e aquele tendão fica mole, mal você consegue caminhar aí, ó. E aí ele está falando da união de todas as partes desse corpo bem ajustado, funcionando, né? As consequências de sermos um só em Cristo unido. Não seremos mais como crianças. Quanta gente aqui está velho de igreja e é arrastado por qualquer vento aí. Arrastado, enganado por pessoas que falam qualquer bobagem, porque não conhece a palavra de Deus. Está no corpo, mas vive como se tivesse nascido ontem, já nasceu em Cristo há muito tempo. Né? A palavra fala que não seremos mais como crianças, quando a gente decide viver o que Paulo está falando aqui com o corpo de Cristo. Não seremos mais arrastados pelas ondas do mar. Sabe, às vezes a vida nos dá várias lambadas, mas firmado na rocha a gente está de pé, irmão. Aleluia. É isso que ele está prometendo, são promessas de Deus para que a gente vive isso. Aleluia. Né? Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo, até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Né? Então, nós não seremos mais como crianças, não seremos arrastados por qualquer vento ou onda furiosa, não seremos enganados, sabe? Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, continuamos a crescer buscando a altura de Cristo. Lembra que eu falei? Isso aqui é o segredo para a igreja crescer, para o corpo de Cristo crescer. A gente está falando muito em crescimento nesses últimos tempos. Tá? Então, a gente está construindo uma igreja aqui. Mas qual o investimento que a gente tem feito como membro desse corpo, um no outro? Porque um membro sozinho não faz nada. Verdade. Um pé não anda sozinho, uma mão não bate palma sem a outra. Gente, tem gente que perde o dedinho do pé e perde o equilíbrio para andar. Então, irmão, não importa se é um membro que aparece mais do que o outro, ele é importante. Aleluia. Porque senão o corpo está incompleto. Nós temos que viver essa plenitude, perdoando uns aos outros, agindo com mansidão, mesmo dando honra a quem mais do que a nós mesmos, sendo humildes. Tudo isso são ensinamentos que o apóstolo Paulo colocou aqui pra gente, né? É Ele quem faz com que tudo fique no lugar sem folga, unido, ligado, funcionando bem e crescendo. Irmãos, o cabeça é Cristo. Fisiologicamente, tem um hormônio que é produzido no cérebro, em uma parte lá chamada hormônio do crescimento. Isso é fisiológico, existe. GH. Gente, as coisas da palavra de Deus se encaixam tanto com a biologia, né? É maravilhoso. Se o cérebro não der ordem para esse hormônio ser lançado, o nanismo, quem é anão, é porque não tem essa produção de forma satisfatória. O corpo de Cristo não cresce se a gente não estiver ligado com a cabeça. Aleluia. E para estar ligado com a cabeça, tem que fazer o que está escrito aqui. Fazer o que Cristo mandou. Ele falou lá no Sermão do Monte todas as coisas que Paulo está falando aqui para a gente. Nós devemos ser assim nós vamos ser reconhecidos como servos do Senhor. Tem promessa para quando o corpo de Cristo vive assim. Não vamos pensar nessa igreja grande aqui, vamos pensar no hoje. Aleluia. O crescimento é agora, para nós agora. Qualquer coisa que a gente faz não pode ter divisão na igreja. Ah, mas eu penso assim, fulano pensa assim, amém, glória a Deus, vamos nos unir. Aleluia. Amém, vamos nos unir. Sabe, tudo é resto.
A palavra fala, se o seu olho te faz tropeçar, arranca, porque é melhor entrar no reino dos céus sem olho do que tendo os dois e ir pro inferno. Então, se a sua vontade, eu tenho tanta vontade, se aquilo está te atrapalhando, está causando dano no corpo de Cristo, deixa essa vontade para lá. É isso que Paulo está falando aqui. Então, o crescimento da igreja depende de todas essas coisas, irmãos, da união do corpo. Um corpo sem união não cresce, não cresce. Não adianta a gente ficar sonhando com uma igreja grande. O corpo precisa começar a crescer agora. Agora, tá? E não precisa. E aí, esse hormônio, ele é liberado. A criança tem liberação desse hormônio, uma hora entende que não pode mais crescer, senão vira o gigantismo, que é o contrário de quem isso é uma doença. Então, assim, o corpo não faz esforço para crescer, irmão. Quando ele está bem ajustado, saudável, ele não faz esforço. Ninguém fica pensando positivo, quero crescer. Ninguém. Cresce, é fisiológico, é natural. Aleluia. Haver crescimento quando está tudo ligado. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente está em consoante com a palavra de Deus, com os ensinamentos, com Cristo que é o cabeça, o crescimento vem naturalmente. Aleluia. É isso que eu desejo para cada um de nós, como corpo de Cristo, aqui nesse lugar. Aleluia. Nós estamos todos ligados, unidos, em amor, com um só batismo, uma só fé, um só em Cristo. Crescer e esquecer qualquer dissensão, qualquer desavença, qualquer coisa que a gente... Isso é bobagem, tudo é bobagem. Quando a gente pensa que a esperança é uma só, tá com Cristo um dia na glória. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Capacita, Senhor.